capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Apenas uma parte do texto para ganharmos tempo. E está extenso, Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Juízes capítulo 4, versículo 4 diz assim, a palavra do Senhor. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. O último versículo, respondeu Débora: Está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus nos fala de um momento na época dos juízes. Ele vai nos dizer que havia um juiz por nome de Eude. Ele acabara de falecer. E Deus levanta uma juíza por nome de Débora. E é interessante que no começo do capítulo 4 fala que depois da morte de Eude, o juiz Eude, o juiz que liderava o povo de Israel naquela época, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, foi Eude morrer e o povo se desviou. Eu quero começar dizendo, amados, que tem pessoas que se o pastor não ficar ali no pé, a pessoa sai da linha. É diferente a atitude dela na frente de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, diante do momento que ela não está presente. Então, Eude é alguém que auxiliava o povo contra a idolatria. Israel tinha uma tendência a ir por caminhos de idolatria. E Eude agora parte, e Deus levanta uma mulher por nome de Débora, juíza, profetisa, esposa, mãe, que expressava a palavra de Deus. Dos juízes foi a única juíza. Não teve outra juíza além de Débora. E ela foi a única que, além de ter esse cargo, eleito por Deus de juiz, também foi profetisa. Deus usou ela para profetizar naquela época. O texto vai nos dizer, amados, que Débora, ela vai até Baraque. Baraque era um comandante militar. E ela diz que ele teria que ir contra um outro comandante por nome de Sísera. Então, de um lado, nós temos Débora e Baraque, e do outro lado nós temos um comandante chamado Sísera. Esse comandante estava à disposição do rei dele chamado Jabim. O comandante Sísera viria contra o povo de Israel, e Deus estava usando Débora, dizendo para Baraque que ele deveria ir nessa guerra. E aqui nós temos um embate, porque Débora diz: olha, eles vão vir contra você, mas o Senhor vai entregá-lo nas suas mãos. A primeira coisa que me chama a atenção é que ela fala que eles vão vir contra. Então Deus, ele é um Deus que anuncia levantes. Ele também fala que vai ter guerra, que vai ter luta, que vai ter gente contra você, para você tomar cuidado. Mas no mesmo texto fala: mas o Senhor vai entregar Sísera e o seu exército nas suas mãos. Então Deus é um Deus que fala de luta, vai ter guerra, mas também fala de vitória. Esse é o nosso Deus. É um Deus que fala: olha, vai ficar apertado, vai ficar estreito, cuidado, vigia com alguém. Mas é um Deus que diz: eu estou no comando de tudo, estou no controle de tudo, eu estou contigo. Alguém está falando mal, mas eu estou contigo. A porta fecha hoje, mas abre depois. Hoje pode ter uma doença, mas eu sou médico. Então Deus anuncia o problema e Deus também anuncia a solução. Ele anuncia os dois. E o texto vai nos dizer, amados, que Baraque, ele diz a ela, no versículo 8, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E aqui dá para a gente tirar muitas lições a serem aplicadas na nossa vida. Baraque coloca uma condição: olha, se você, Débora,
juíza, profetiza, for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não irei. Tem pessoas que agem como Baraque. No primeiro sentido é o crente carroça, né? Só vai se for puxado. Diz que é assim, né? Ele precisa de alguém no pé dele para ele vir para a igreja. Ele não consegue vir para a igreja sozinho. Ele não lê a Bíblia sozinho. Tem que alguém mandar, olha, abre a Bíblia em texto tal. Ele não ora sozinho, né? Tem que ter essa comunhão. É a pessoa que ela tem que ser puxada. Ela depende de uma outra pessoa, né? Débora era alguém importante, era a juíza de Israel. No outro sentido é como se dissesse, olha, você é a pessoa importante aqui. Quem sou eu? Tem gente que só vai se tiver alguém importante. Se o pregador é de renome, se o cantor é de renome, né? Interessante que Deus falou que seria com ele, mas ele ignora totalmente essa mensagem e foca nela. A gente que não está mais nem olhando para Deus, está olhando para os homens. Estão focando nos homens. Nós podemos comparar Baraque com Moisés. E quando Deus chama Moisés, Moisés não quer ir. Ele começa a inventar desculpas. Então Deus fala, olha Moisés, você está falando que não sabe falar, mas você tem um irmão, por nome de Arão, e ele é bom de discurso, de oratória. Você vai, mas vai com ele. Vão os dois. Os dois foram diante de Faraó para dizer, libera meu povo. Moisés foi, mas não foi sozinho. Baraque foi, mas não vai sozinho. Tem que estar com Débora. Diz a palavra de Deus que ele diz, se você for comigo eu irei, mas se não for não irei. Mas a mensagem era para ele, não era para ela. Ele é que era o comandante militar. Ela está ali como profetiza. Olha, assim diz o Senhor, a mensagem do Todo-Poderoso para você é essa. Cabe a você cumprir ou não. Então ele designa para ela, ele delega para ela a missão que era dele. Às vezes tem alguém cobrando outra pessoa de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, não chamou o outro. Tem gente que pensa que Deus chamou todo mundo para a mesma coisa. Já viu se todo mundo fosse pastor? Não tinha ovelha. O pastor precisa da ovelha. Não é só a ovelha que precisa do pastor. Então, às vezes o dom é seu, mas alguém não tem esse dom. E todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa. Inventaram, isso não está na Bíblia. Uns foram chamados para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores. Nem todo mundo tem o mesmo chamado. Aí eu fico cobrando do outro aquilo que é para mim. Deus mandou a mim fazer. Talvez o seu dom seja outro. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer? No que você é bom? E aquilo que Deus te chama, Ele se responsabiliza. A coisa flui, né? A gente quebra muita cara porque quer insistir no ministério que não é seu, no chamado que não é seu, né? Ah, não me convidam para pregar, por que será? Né? Ah, não me chamam para isso, por que será? Reflita, será que tem um chamado realmente? Porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Então, o texto vai nos dizer, amados, que ali ela profetiza para Baraque e ele se recusa. Ele só vai se a profetisa Débora for. Aqui também fala, amados, do apego excessivo ao profeta. Tem gente que não faz nada sem o profeta. Fica ligando o tempo todo pro profeta, atrás de profecia. Força a barra para ouvir profecia. Eu também. Tem gente que pede oração, aí você ora, termina a oração, aí pergunta, Deus não disse nada não? Dá vontade de dizer, olha, Ele falou, mas eu sou egoísta, vou guardar só para mim. As pessoas não querem mais nenhuma oração no sentido de fortalecimento, né? De Deus me perdoa, Deus me ajuda, né? Ela quer ouvir algo de Deus. Às vezes está até falando através da palavra, mas a palavra não é mais vista como é vista uma profecia. É interessante que a mensagem de Deus foi para ele, né? Olha, estou contigo, vai para a guerra, vou te dar vitória, mas ele está focado só nela. Tem gente, amados, que a palavra está sendo anunciada, a vontade de Deus sendo anunciada. Você esquece a palavra de Deus, mas você quer profecia. Isso aqui é um movimento, né? Em alguns casos, para alguns, a palavra de Deus causa até tédio. Mas é a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Baraque estava focado nela. Ele joga a responsabilidade para ela. Eu só vou se você for. É como se ele quisesse se eximir. Não estou a fim de fazer, vou logo jogar para ela. Ele sabe que é errado não ir. Então ele joga logo para ela. E tem gente, amados, que sabe que está tomando decisão errada, só que joga para o outro. Eu conheço pessoas que sabem que determinadas posturas, atitudes são pecaminosas,
E ela faz questão de perguntar para um pastor, para alguém, por quê? Porque ela quer fazer algo de errado, mas ela quer estar debaixo de uma cobertura. Olha, minha consciência está tranquila, que eu falei com o pastor, eu falei com alguém, posso fazer, mas você sabe que é errado, não precisa nem você falar, você já sabe. Então você joga a responsabilidade de uma decisão errada que é você que está escolhendo, porque Deus manda uma direção, a pessoa quer em outra. Deus falou para Baraque, vai para a guerra. Ah não, eu só vou se Débora for. De novo, né? Se você for comigo eu irei, se não for, não irei. Aqui também nos passa a ótica de alguém que até quer fazer a obra, mas quer fazer do jeito dela. Deus mandou você ir. Tá, eu vou, mas eu tenho uma condição, né? No meu jeito de fazer, ela tem que estar comigo. Gente querendo fazer a obra do seu jeito não vai dar certo. Porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E é por isso que muitas vezes a obra dá errado, né? Começa as intrigas, as contendas, né? Porque alguém quer fazer do seu jeito, mas eu não concordo, eu não achei. Eu já vi gente dizer assim, não, mas eu cheguei aqui, eu não acho certo, porque na igreja que eu estava, funcionava de outra forma. A minha pergunta é, então por que você não ficou lá? Já saiu de lá porque deu errado. Alguma coisa deu errado. Então assim, a ovelha não chega no ministério e quer mudar as coisas. O ministério tem uma doutrina, né? Que tem que ser respeitado. Se não concorda, você sai. Eu tenho esse pensamento, né? Agora não tem como você abarcar todos. E a doutrina principal tem que ser a palavra, claro. Então, ele quer fazer, eu vou para a guerra, mas eu vou fazer do meu jeito. A Bíblia diz, amados, que Caim e Abel apresentaram ofertas diante de Deus. Gênesis capítulo 4. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Abel fez a oferta que Deus queria. Desde o princípio, Deus gostava de cordeiro, mata o cordeiro. Sempre foi assim. Noé fez isso, Abraão fez isso, Jó fez isso, Davi fez isso, Salomão, todo mundo. Só que Caim apresentou uma outra oferta que Deus não se agradou. Talvez por Caim ser agricultor, há estudiosos que dizem que ele pode ter ofertado algo da agricultura, como cereal, fruta, verdura, folha. Ah, mas é a melhor fruta que eu tenho. E Deus dizendo, mas eu não quero, eu quero derramamento de sangue, eu quero um cordeiro, né? Mato o cordeiro, derramo o sangue, e aí eu faço, né? Eu me agrado, eu libero perdão, eu aceito a gratidão, eu aceito a adoração. Então, Caim fez do jeito dele, Deus disse que não gostou, está na Bíblia. Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque se você quiser fazer do seu jeito, vai dar errado. Quer ser crente do seu jeito, vai dar errado. Tem que ser crente do jeito dele. Tem que adorar em espírito e em verdade, que é o jeito dele. Tem que pregar a palavra de Deus, não aquilo que eu acho. O teu achismo fica lá fora, a primeira palavra, né? Depois que a gente pensa. Depois outras teorias. Então, ele pede a presença de Débora. Eu quero Débora comigo. Só que a presença de Deus já estava com ele. Deus está dizendo que tem gente que está priorizando a presença de humanos e está esquecendo da presença de Deus. Eu priorizo homens e estou esquecendo de Deus. Eu faço mais por homens do que eu faço por Deus. Se o meu parente pedir, eu faço isso. Se o meu amigo pedir, eu faço aquilo. Mas e Deus? E quando ele pede, está fazendo também? Qual é a nossa prioridade? A prioridade dele foi ela. Então, no versículo 9, respondeu Débora, eu irei com você. Ela manda ele ir, mas ela vai também, amados. Aqui a gente consegue também tirar algumas óticas. Débora está dando uma direção para Baraque, mas ela segue a mesma direção na prática. Ela não só fala, olha, diz o Senhor, vai para a guerra. Ela vai para a guerra também. Então ela fala, mas ela também exerce. Eu vejo aqui uma pessoa que prega e vive o que prega. Tem a palavra e vive aquilo que ela está falando, né? É a pregação com testemunho. Fechou. Agora ele vai correr para onde? Achou que ela não iria? Achou que ela iria se acovardar? Ou que ela iria arrumar desculpa? Ela poderia dizer, olha, Deus falou foi contigo, não foi comigo. Não, mas ela vai. Prega e vive o que está pregando. Perceba que ela cobra uma disposição naquilo que ela também se dispõe. Tem gente que quer cobrar a frequência do outro na igreja, mas você é frequente na igreja? Eu já vi obreiros, né, se estressarem ou se desgastarem com o pastor que está cobrando algo. Ah, mas é difícil e tal, mas o pastor também já foi obreiro. O pastor também sentou para aprender um dia, teve seus professores, né? Teve uma longa caminhada. Então assim, você pode cobrar aquilo que você faz.
Agora, difícil é você cobrar o que não faz. Eu cobro de você evangelizar, você não evangeliza. Ah, porque você tem que pregar na sua rua, na sua parentela, no seu trabalho, e a pessoa não faz nada disso. Mas ela acha bonito falar, né? Perceba que Débora, ela diz, eu irei com você. Não é a área dela, mas ela decide dar um suporte. Às vezes não é a sua área, mas você pode ajudar. Eu vou dar um breve testemunho porque eu acho que se encaixa. Uma vez eu fiz uma viagem missionária, pela misericórdia de Deus, para a Bolívia, e eu atuei em áreas que não são as minhas de praxe. Eu ajudei um pouquinho na construção civil, estava construindo uma igreja lá. Eu varri chão, limpei banheiro, coisa normal. E eu atuei no ministério infantil, né? Um teatrinho ali para as criancinhas daquele lugar. É minha área? Não é meu departamento. Nada disso. Mas a gente está lá para ajudar, né? Tem gente que vive daquilo, foca naquilo, né? Faz com excelência, tem um dom, né? Talento. Não tenho para isso. Mas pedindo para ajudar, você ajuda, né? É com você, mas estamos aí para fazer o que a gente pode. Quando a gente não vê na igreja, né, aquelas meninas novinhas, né, que não são mães ainda, mas cuidando dos bebês, está ajudando na igreja, né, porque a mãe da criança, né, precisa exercer uma função ali. E é bom que a menininha já vai pegando, né, a prática para um dia quando ela for esposa, quando ela for mãe, né? Não é a sua área, mas você está ajudando. Em Brasília eu tinha um pastor presidente, meu líder lá, que ele tinha uma Kombi e uma van que pegava os irmãos em casa, trazia para a igreja e depois levava. Ah, mas o pastor presidente não pode ser motorista. Pode, porque ele tinha humildade. Isso é bonito, né? Não fica só no altar, né? Desce, faz tudo que ele pode, né? Então, é possível sim dar algum tipo de apoio, né? Como é o caso de Débora. Então, Deus usa Débora mudando a mensagem agora, dizendo, olha, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Entenda que havia uma honra maior para Baraque, mas agora ele não vai mais ter essa honra, porque ele não fez aquilo que Deus queria. É a ideia do, eu quero ser honrado, mas eu estou pagando preço para isso. Eu estou vivendo o processo, eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, porque a honra todo mundo quer, né? Muitos não querem cavar o poço, mas quando começa a jorrar água, todo mundo está lá. Não quer plantar árvore, mas quando ela cresce, dá sombra, né? Depois de muitos anos todo mundo quer estar lá. Essa é a questão. Como eu vou ser honrado se eu não faço a minha parte? Se eu não me disponibilizo para fazer a minha parte, né? Cadê o esforço? Cadê a ousadia? Cadê a renúncia? Né? Que às vezes você queria fazer algo para você, mas você faz para Deus. Ou algo na promessa de Deus, ou então está cansado, mas você insiste. Alguém se entrega logo. Enfim, são inúmeros exemplos, inúmeras questões. Então, o texto vai nos dizer, amados, que agora a honra não seria dele. Perceba que Deus pode decidir honrar uma pessoa ou não honrar. Isso aqui é pesado. Isso aqui a gente não vê as pessoas pregando, né? Agora a honra não vai ser sua. Já pensou Deus dizer que não vai te honrar? Ele queria, mas não vai mais. Isso é sério, né? Porque as pessoas pensam que tudo é só vitória. Ah, não importa o que eu faça, a vitória é certa. É mesmo? A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa com a família de Eli, onde os seus filhos também seriam sacerdotes, sacerdote é pastor. Mas como eles começaram a se prostituir e roubar, Deus disse, não vai ser mais. Da sua casa não sai mais sacerdote. Não vai mais ter pastor dessa família. Porque me desprezaram. E aí ele fala, né? Aquele que me despreza, trata com desprezo. Mas aquele que me honra, eu também darei honra. Então, nós temos Débora e nós temos Baraque. Nós temos Débora que está ali, ó, profetizando, anunciando a palavra, encorajando. Nós temos Baraque que meio que não quer ir, meio que está colocando condição, e hoje Deus está perguntando para a sua igreja, quem é você? Você é Débora ou você é Baraque? Você é aquele que encoraja o outro ou é aquele que precisa ser encorajado? É o que Deus está nos perguntando nessa noite. Quem nós somos? É aquele que vai com ousadia ou é aquele que fica colocando condições, resistências, barreiras, para que o propósito de Deus se cumpra? Diz a palavra que agora o comandante Cícera está vindo contra Baraque. Ele vem com 900 carros de guerra. Segundo estudiosos, amados, esses carros eram verdadeiras máquinas de matar, porque nas rodas do carro tinha uma espécie de uma foice que ficava rodando. Então, quando ele passava próximo dos soldados, né, aqueles que a gente chama de infantaria, que são os homens que vão no corpo a corpo, né, a pé, esse carro ele tritura as pessoas. Então é um massacre. O comandante Cícera viria com 900 carros de guerra. Mas a Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Deus estava com Israel, não com o rei Jabim. Deus estava
com Débora e Baraque, não com o comandante Cícera. Então Débora, ela diz a Baraque: este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. Aqui eu já quero adiantar algo. Cícera, um pouquinho mais na frente, vai entrar na casa de uma mulher, e essa mulher vai matar Cícera. Cícera não cai pela mão de Baraque. Cícera cai pela mão de uma mulher chamada Jael. Aí alguém pode estar se perguntando: pastor, não entendi. Por que Débora profetizou que hoje é o dia que o Senhor vai entregar Cícera nas suas mãos? Veja bem, Deus falou que ia entregar Cícera nas mãos dele, mas não falou que era ele que ia matar. Outra mulher matou e chamou ele e entregou o cadáver, mas entregou. Deus, quando promete, ele cumpre. A forma que ele vai fazer a gente não sabe, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado. É pensamento nosso, né? Tem horas que alguém se confunde, dizendo: ah, mas Deus disse isso. Deus fala: não falei isso. Eu falei outra coisa, você que entendeu dessa forma. E a mulher foi de Deus, porque ela profetizou: é hoje que Deus vai entregar Cícera nas suas mãos. Entregou morto já. Ó, tá morto, alguém matou, só pega o cadáver e leva, só pega o líder deles e anuncia que a vitória foi do povo de Israel, que a vitória foi do povo de Deus. Tem pessoas que criticam também esse texto, questionando porque aqui no capítulo 4 que nós lemos, a Bíblia fala de morte por espada, né? O povo de Cícera começou a morrer pela espada. Só que no capítulo 5 de Juízes fala que Deus também deu vitória ali através das estrelas do céu e do rio Quisson. A pergunta é: foi pela espada ou foi pelas estrelas e o rio? A resposta é: foi pelos dois. Um não anula o outro, ambos são cumulativos. Deus pode trabalhar mais de uma maneira. Pessoas do exército morreram pela espada e pessoas daquele exército morreram de outra forma. E o que seriam essas estrelas? Olha o que o texto fala no capítulo 5. Estrelas vindas do céu derrotaram o exército de Cícera. Por estrelas é um termo que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, fazendo referência a anjos. E o texto reforça, né? Estrelas vindas do céu. Anjos do Senhor desceram para lutar. Desceram para guerrear. Estrela é algo que brilha, anjo brilha, né? Estrelas estão no céu, os anjos estão lá em cima. Estrela tem milhares e anjos também tem milhares, né? Veja que é a analogia perfeita. O texto fala que as estrelas vieram do céu e derrotaram. Ou seja, teve homens de Baraque lutando e teve anjos do céu que desceram e lutaram também para dar essa vitória. O que Deus está dizendo, amados? Estrelas do céu e riacho na terra, né? Porque o rio também contribuiu. Há quem entenda que o rio até levou os cadáveres. Agora os caras morrendo e o rio levando na correnteza. Estrelas do céu, homens na terra. Ou estrelas do céu, riacho na terra. É Deus dizendo que Ele move os céus e a terra para te dar vitória. Ele faz o que Ele quiser, mas Ele cumpre o que Ele fala. Ele faz acontecer. A Bíblia fala que diante do avanço do exército de Baraque contra Cícera, o comandante Cícera, ele desce do carro e vai a pé. Isso é algo incrível. Qual é o comandante, qual é o coronel que vai descer para ir a pé? Não vai. Mas para salvar a vida dele, ou tentar salvar a vida dele, ele vai embora. Estava no carro, desceu do carro e vai embora. É um texto, né? Quase 1000, né? Incrível. Estava no carro, desceu do carro, foi a pé. Deus faz alguém descer do salto. Alguém que está por cima, Deus abate. Ah, mas é o grandão, vai correr a pé. Porque no teu carro você não avança mais, né? Deus estava lutando a favor de Baraque, a favor do povo de Israel. Então o texto vai nos dizer, amados, que Cícera, ele foge para a tenda, né? Por tenda entendo uma casa, né? Naquela época as pessoas moravam em tendas, né? Não tinha essa construção que nós temos hoje, ou tinha menos. E ele fugiu para a tenda porque havia paz entre o povo de Cícera e o povo daquela mulher chamada Jael, ali os queneus. Então ele pensou, vou me dar bem. Eu vou para lá porque há paz entre o nosso povo, o povo do rei Jabim, e esse clã, essa tribo. Eu vou me dar bem. Só que ele morre lá. Ah, mas como é que ele morre se ele estava em paz com aquele povo? Não adianta você estar em paz com os homens e não estar em paz com Deus.
Quando Deus quer pegar alguém, não adianta ter influência. Ah, mas eu sou filho de fulano. A morte não respeita isso, não. Deus fala em Isaías, não há quem possa escapar das minhas mãos. Se Deus quiser pegar, sua condição financeira não compra Deus. Preguei isso aqui, né, sobre o rei Belsazar, né? Deus usa a mão, né, na parede, Daniel profetiza, e naquela mesma noite o rei Belsazar morreu. Ele tentou comprar Daniel com presentes, né? Mas não adianta você querer honrar o homem e não querer honrar o Deus do homem. Deus pegou e pegou. Diz a palavra de Deus, amados, que ali ele vai para casa de uma mulher simples, humilde, uma dona de casa. E é essa mulher que o mata. Aquela mulher estava longe de qualquer suspeita, mas é ela que mata ele. Sabe o que eles estavam dizendo? Às vezes quem te atinge é quem você menos suspeita. Quem está se levantando contra você, quem fala mal de você pelas costas, é quem você não imagina. Ah, essa pessoa não, é ela. É ela que trabalha contra você, é ela que você não pode confiar, porque se ela tiver uma oportunidade, ela acaba com você. Acaba com o seu ministério, manda você embora do trabalho. Ela estava longe de suspeitas, mas era ela que acabou com a vida dele. Diz a palavra de Deus que ali Jael mata Cícera. Cuidado com os ambientes. Um ambiente que aparentemente é acolhedor, mas só Deus sabe a condição. Então você olha para esse texto e se questiona quem imaginaria, né? Porque Cícera, o comandante militar, ele não morre no campo de batalha, ele morre na casa de uma mulher simples. Cícera não morre pela espada, ele morre por uma estaca. A mulher vai lá, pega a estaca da tenda, pega o martelo e crava na têmpora, que é essa região aqui entre o ouvido e o cérebro. Diz a palavra de Deus que a estaca entra e vai até o chão, ela esmigalha a cabeça dele. Eu sei que eu estou falando palavras pesadas, mas é a Bíblia, viu? Nem mais nem menos. Foi algo terrível. Terrível. Não tem chance. Diz o texto, amados, que ele não cai pelo inimigo visível. Quem é o inimigo visível? O outro exército, né? Você vai para a guerra e você vê o exército inimigo e você pensa, ele é meu inimigo. Ele quer me matar, eu quero matar ele, ele quer me matar. Esse é o inimigo visível. Mas ele cai pelo inimigo invisível, aquele que ele não via. Ele cai pelo amigo que dizia que era amigo, mas o inimigo que dizia que era amigo. Foi assim que ele cai, amados. E ele não cai quando ele estava vigilante. Ele cai quando ele dorme, porque ele estava cansado, ele pediu abrigo para ela para dormir. Quando ele dorme, está em sono profundo, ela chega lá silenciosamente, diz a palavra de Deus, e o mata. Então ali parecia que ele tinha tudo. Olha, eu encontrei alguém que está me recebendo, eu tenho um abrigo, eu estou cansado, tenho leite para me dormir, e ele estava com sede, ela deu leite para ele. Aqui tem leite de cabra. Aqui dentro aqui é uma região onde os árabes eles consomem um leite chamado lebe, um leite muito azedo. Então ele tinha abrigo, dormida e comida. Parecia que tinha tudo, o pacote completo, mas ali estava a morte. Cuidado com os contextos, com os cenários. Parece que tem tudo, mas é lugar de morte. Tem gente que vai para algumas igrejas porque a igreja é rica, nada contra a riqueza, viu? Mas não adianta ser uma igreja rica e não ser bíblica, né? Não é porque lá tem ar-condicionado e os assentos são acolchoados, né? E tem uma pregação onde tem a tradução aqui atrás em 3 idiomas. A gente não fala português direito. Oh, Jesus. Mas não prega o evangelho, né? Prega tudo para amaciar o ego, né? Só vitória, bênçãos, mas continua no pecado, que está tudo bem, para a igreja encher. Parece o contexto ideal, mas é de morte. É como uma festa mundana, né? Chega lá e tem bebida, e tem droga, e tem prostituição, e tem tudo, mas se você morrer, o inferno te aguarda. É como um desigrejado. Ah, não preciso de igreja, não preciso de pastor, estou aqui de boa, ora quando eu quero e tal. Mas e sem alguém para te instruir? E se você começar a achar aquilo que é errado é certo, certo é errado? E a comunhão? Né? Eu quero estar com os santos lá em cima, mas eu não quero nem estar com os santos aqui embaixo. Como é que funciona isso? Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que não está em mim, né? Apodrece, é cortado, lançado fora. Vós sois dos ramos. Eu sou a videira verdadeira, vós sois dos ramos. Diz a palavra de Deus que Cícera entra em conflito contra Israel, mas não sabia que essa mulher, por nome de Jael, estava apoiando o povo de Deus, apoiando o povo de Israel. Ele entra em conflito contra o povo de Deus, mas não sabia que o povo de Deus tinha apoio.
Eu quero dizer que alguém pode estar entrando em conflito com você, mas esse alguém não sabe que você tem apoio. Deus está te apoiando. Ah, mas é sozinho na família. Deus está te apoiando. Só tem você de crente naquele trabalho. Deus está te apoiando, tem um apoio. Alguém não percebe que tem um apoio ali contigo. Quando Nabal ele se levanta contra Davi, ele não sabia que a própria mulher dele, Abigail, estava ajudando Davi a Davi não tomar a decisão errada. 10 dias depois, Nabal morre e Davi ainda casa com ela, com Abigail. Ele perdeu tudo. Perdeu o apoio, perdeu a vida e perdeu a mulher. Quando Ramã se levanta contra Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução, não sabia que esse cara era tio primo de Esté, simplesmente a rainha. Acabou de casar com um cara, com um rei, e é a primeira dama da nação. E o cara lá mexendo com ele sem saber quem era a sobrinha dele. Alguém mexe com você, não sabe que você tem apoio. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Jael era uma mulher casada com um homem chamado Eber, o queneu. Só que Eber ele tomou uma decisão errada. Que Eber ele é um cara que ele se afasta dos descendentes de Obabe. Obabe ou Jetro é o mesmo nome que seria o sogro de Moisés. Eu vou simplificar. Eber é um cara que ele tinha aliança com o povo de Deus. Estou falando do sogro de Moisés, e ele se afasta. Não quer mais essa aliança. Mas Jael continua com a aliança com Israel. O que Deus está nos dizendo? Ainda que o seu cônjuge esteja se afastando da aliança de Deus, você que permanece. É questão de escolha. Alguém não quer vir para a igreja, ore por ele, mas você tem que continuar vindo. Você tem que continuar na presença, continue orando. Salvação individual. Ele não quis, é problema dele por arcar com as consequências. Mas ela continua com o povo de Deus. Diz a palavra que Cícera veio à morte. E aqui nós vemos a permissão de Deus. Como é que Deus permite algo assim? Deus permite. Deus fala na sua palavra, eu, Deus, faço bem, eu faço mal, eu sou terrível, eu faço todas as coisas. Deus permite até que ações más aconteçam para que o seu propósito prevaleça. Você acha que Deus se alegrou quando Jesus morreu? Mas a Bíblia diz que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Mas sai daquele que trai o Filho do Homem. Então, Judas ele cumpriu um propósito. Diz a palavra de Deus que ali Deus permite isso. Você acha que Deus se alegrou quando Sansão foi pego, fraco, traído por Dalila, ficou cego, ungido de Deus nessa condição, vivia na prostituição, gostava de beber demais, jogo de azar. Só que foi necessário ficar cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente. Ele só enxerga com os olhos de Deus quando ele perdeu tudo. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim na minha fraqueza. Eu estou fraco e estou cego. Deus se lembrou, deu força. E no final da vida dele, ele recobre o chamado e cumpre o chamado, Porque o chamado de Sansão era matar filisteu. E no seu último dia de vida, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. É como se no último dia de existência você fizesse mais a obra de Deus do que em toda a sua vida. Deus permite que coisas ruins aconteçam para que o seu propósito prevaleça. Perceba que aqui não está falando que Deus estava aprovando ou elogiando. Você não vê Deus aprovando, elogiando, mas vê Deus permitindo. Porque alguém morreu de uma forma horrível? Veio a semeadura. Eu preciso que você entenda, amados, que Cícera era um homem terrível. E Deus estava dando um basta. Um homem autoritário, um homem ditador. Segundo os estudiosos, ele matava muitas pessoas, ele enfraquecia o povo. Amados, quando um ditador é pego, destruído, o povo se alegra. Não tem como ficar triste quando um bandido que está na presidência ou no reinado é pego por Deus, porque Deus sabe a maldade. Deus sabe o que se passa. E pecado é pecado, não importa a escala, porque é uma questão de caráter ou a falta dele. Diz a palavra de Deus que ali ele estava no sono profundo. Parece os ímpios, Um sono profundo na mão do ímpio. Perdão, um ímpio com um sono profundo na mão do diabo. Até que de repente é ceifado. Perceba que Jael, ela se aproxima de Cícera enquanto ele dorme e o mata.
Já Davi se aproxima de Saul enquanto ele dorme e não o mata. O que eu entendo com isso? Se Deus mandar você fazer, você faz. Se Deus não mandar você fazer, você não faz. Faça aquilo que o Pai do Céu manda. Há casos e casos. Tem gente que, se você for pregar o Evangelho, ela vai tacar um monte de pedra em você porque ela odeia crente, é ateu, é filosofia de universidade. É o que mais tem aí nas faculdades. Mas tem gente que, se você prega, a pessoa já está com o coração quebrantado, sabe? É mesmo, fale mais de Deus, está me alimentando, está me dando esperança. Quando é que tem culto da tua igreja? Há casos e casos. Diz a palavra de Deus que ali Jael mata Sísera e não Baraque. Jael teve sucesso naquilo que Baraque fracassou. Entenda, quem era para matar Sísera era Baraque, não Jael. Qual é a diferença entre Jael e Baraque? Uma mulher simples e um comandante militar. É que Jael aproveitou a oportunidade. Às vezes Deus está dando a mesma oportunidade para um e para outro. A diferença é que um aproveita e o outro deixa passar. Eu só vou se tu for comigo, Débora. Está deixando passar. E olha que você é o comandante. E olha que Deus falou que é contigo. Às vezes nem a pessoa tendo o talento da terra e a promessa de Deus ela vai para frente. Porque tem coisa que não é para Deus fazer, é para você fazer. Aí um aproveita e o outro não. Um hoje quer estudar e o outro fica desocupado sem fazer nada. Daqui 10 anos, bora ver o que aconteceu com um e com o outro, aí fica com inveja, porque o outro prosperou, virou empresário, passou no concurso, tem um carro bom. Por quê? A oportunidade veio para ambos, né? Mas um matava a aula, dizia que era perda de tempo, é chato estudar, o outro diz é chato, mas eu quero crescer na vida. A diferença entre o sucesso e o fracasso está em quem aproveita, agarra a oportunidade ou não. Um gasta demais, nunca vai ter nada. O outro economiza. Não, eu vou juntando, eu vou comprar um terreninho, eu vou comprando uma casinha, né, e tal. Tem, uma hora chega que você tem. O outro reclama, achando que vai chegar do nada. Não chega mais. Lei da semeadura é princípio bíblico. Aquilo que você semeia, você colhe. Se você não plantar nada, não vai colher nada. Mas se planta muito, vem colher muito também. Diz o texto que Jael agora é elogiada, lá no capítulo 5, versículo 24, que Jael seja a mais bendita entre as mulheres. Isso aqui é incrível, né? Porque fala de bendita ou de bem-aventurada, né? Quando os idólatras elogiam Maria, mãe de Cristo, colocando ela como deusa, ela não foi deusa, nem ela foi uma mulher de Deus, apenas isso, humana. E hoje creio que está no céu, mas não passa de uma alma humana que está lá. Mas a Bíblia fala que ela é bendita, bem-aventurada. Jael também foi bendita entre as mulheres, também foi bem-aventurada. Ana também foi bendita entre as outras. É uma terminologia que indica uma mulher abençoada, uma mulher que tem bons caminhos, né? Que deu sucesso para você, deu certo para você. Era uma pessoa simples, não tinha preparo. Eu não estou aqui falando de uma mulher policial, falando de uma mulher simples. Não tem treinamento de luta, de arma, mas soube pegar a estaca, andou silenciosamente, aproveitou que o cara estava dormindo, comeu, né, bucho cheio, está dormindo, está cansado, quem sabe esperou até roncar. Opa, é agora. Ninguém viu. Não foi no campo de batalha, foi na casa, na trilha, nos bastidores. Deus não só honra, amados, aquilo que o povo está vendo, aquilo que está no cartaz, quem pega o microfone. Deus está honrando coisas simples, nos bastidores. Aleluia. Deus vê você falando de Jesus naquela casa simples. Deus vê o que você faz por alguém quando você dá no joelho e ora. Deus está vendo coisas nos bastidores, não só aquilo que todo mundo vê. Diz a palavra de Deus que agora a mãe do comandante Sísera, lá a partir do versículo 28, ela questiona a demora. Cadê meu filho que não chegou ainda? Cadê o carro do meu filho? Ela pergunta do carro do filho sem saber que o filho desceu a pé, né? Não iria mais voltar de carro, nem iria voltar mais. Essa é a verdade. A mãe de Sísera está questionando, cadê o meu filho? Parece aquelas mães preocupadas, né? Quando o filho vai para a noitada, para a balada, né? Andando com gente que não presta. Cadê o meu filho? É o que ela está perguntando. Só que ela fala com arrogância. Porque ela já fala de uma vitória. Cadê ele com a vitória? Essa mulher é tão terrível. Depois você lê o capítulo 5 do livro de Juízes, que ela fala assim, cadê as vitórias, as roupas que vai trazer pra gente, pra vestir no pescoço? Cadê as mulheres pra gente repartir entre os homens, 2 para cada um? Olha o que ela fala. Pegar mulheres de outro povo, trazer e dividir entre os homens. Mal sabia ela que o filho dela pereceu naquele dia.
e que o exército dele pereceu também naquele dia. Porque se Deus não estiver no negócio, não dá certo. É como a Torre de Babel. Já estamos quase finalizando. Alguém se pergunta por que Baraque, mesmo com essa dificuldade, lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, consta o nome de Baraque. Por que ele foi honrado, amados? Primeiramente, quando Deus fala que essa honra não será sua, né? Quando Baraque ele diz, eu só vou se tu for comigo, a mensagem agora é, a honra não será sua, mas será de uma mulher. Deus não disse que não teria honra para Baraque. Deus disse que não teria uma honra específica, mas não que ele não seria honrado como um todo. Ele recebe uma honra, mas ele teria uma honra maior. Baraque ele tem uma honra, mas ele não tem a dupla honra. Houve uma honra por vencer o exército de Cícera, mas não houve a honra de vencer Cícera, o próprio comandante do exército. Existe uma honra de vencer o exército e de você vencer o líder do exército. Ele vence o exército, mas não vence o líder. E quando você vence o líder, você passa a ser mais honrado. Davi ele passa a ser conhecido não é só porque o menino derrotou o gigante, é porque aquele gigante, Golias, ele era o líder dos filisteus. Então todo mundo chama, quem é esse menino que venceu o líder do exército filisteu? A Bíblia fala que Davi era tão importante. Olha o que os homens falam de Davi. Davi vale por 10 mil homens. Então imaginou alguém olhar para você e dizer, olha, você vale por 10 mil vidas? Essa é a honra que Davi adquiriu naquele dia. Ele vence Golias, o gigante filisteu, aquele que liderava o exército dos filisteus, aquele povo da Palestina, nós vamos colocar nos dias de hoje. Então ele recebe uma honra de vencer o exército, mas não recebe a honra de vencer o líder do exército. Quem venceu foi uma mulher. Mas ele aparece, Baraque é listado na lista dos heróis da fé, porque ele começa duvidando, mas depois ele se apruma, vai para a guerra e vence a guerra. Então você pode até começar meio torto, mas tem que se aprumar, tem que se ajeitar e tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Nem todo mundo começa bem, amados. São coisas que as pessoas não pregam, mas a gente tem que pregar. Abraão nem sempre criou. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho na primeira vez, Deus falou mais de uma vez. Ele não acreditou. Ele falou, já estou com 100 anos, minha mulher está idosa. Olha o que Abraão fala. Ele pede para Deus para que Ismael, o filho que ele teve com a empregada, com a serva, fosse o herdeiro dele. Deus falou, não, eu tenho Isaac para você, eu tenho uma promessa. Eu falei que ia te dar um filho, fruto seu e da sua esposa, e eu vou cumprir. Quando Deus chama Moisés começa a colocar dúvidas. Ah, mas eu não sei falar. Ah, o que o povo vai dizer de mim? Ah, e que sinal eu vou mostrar? Ele começa a colocar dúvidas. Quando Mardoqueu vai para sua sobrinha ou prima Esther para dizer, olha, tem um decreto contra o povo judeu, e você é judia, você é esposa do rei Xerxes ou Assuero, toma atitude. Ela não toma. Aí ele vai dar uma prensa nela, olha só. Já pensou, se Deus não te colocou aí nessa posição para você agora tomar uma atitude? Ela, opa, falou comigo, despertou. Eu não estou aqui como rainha só para fazer selfie, se existisse na época, claro. Deus me colocou aqui com uma responsabilidade. Então ela fala, eu e minhas servas vamos jejuar. Daqui 3 dias eu vou falar com meu marido, né? Porque a mulher não podia falar com o marido, porque ele era rei, tinha aqueles protocolos lá, um monte de frescura real. Mas ela vai e consegue falar, né? E armar o povo de Deus, o povo judeu, a ponto de no dia estarem preparados para a guerra. Então não importa se você começou com dúvida, bambeando, se aprume. Moisés se aprumou, Esther se aprumou, Abraão se aprumou, Baraque se aprumou. Hoje Deus está dizendo para você se aprumar. Não coloque resistência às coisas de Deus. Aleluia. Deus já está dizendo que é contigo. Deus já está dizendo que vai te entregar. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.